Vamos lá, então, partir para o próximo tema, que é: por que é necessário haver o inferno? Love pergunta em seguida: por que é necessário haver o inferno? Em primeiro lugar, por causa da natureza imunda do pecado. O pecado contra um Deus infinito requer consequência em proporção, proporcional no mundo vindouro. É isso que ele está falando. A humanidade pecou contra um Deus infinito. Então, consequentemente, o inferno é um lugar infinito. Em segundo lugar, porque Cristo não fez reparação à justiça de Deus em favor dos ímpios. Ou seja, foi apenas para aquele que aceitou o seu sacrifício, a sua morte, aceitou ele mesmo como seu salvador. Os quais precisam, ou seja, os ímpios, precisam, portanto, sofrer ele mesmo a ira de Deus no inferno. Em terceiro, os pavores que afligem a consciência dos ímpios no leito de morte demonstra que há um tempo de suportar os tormentos. É como se fosse um tipo de sensação que as pessoas que já estão no leito da morte percebem que algo muito ruim está por vir. Thomas Godd dedica cerca de 490 páginas para tratar da culpa do homem perante Deus, antes de analisar o castigo do inferno. Visto que o inferno é um castigo tão grande que não pode ser compreendido por nossos pensamentos, nem mesmo suficientemente descrito, a justiça de Deus em condenar pecadores pelos seus pecados contra Deus era o mais alto interesse para God, ou seja, ele estava mais preocupado em entender a justiça de Deus para, a partir daí, fazer um paralelo do que realmente será o inferno, porque será o despejar da ira, que é a consequência da justiça de Deus. A pecaminosidade do pecado contra um Deus santo é a principal razão para a doutrina do inferno. E era comum os puritanos considerarem que só a partir do custo da redenção, a morte do Filho amado de Deus, é que era possível inferir corretamente a atrocidade do pecado. Ou seja, para você entender por que é necessário haver o inferno e o que se passará no inferno, você precisa entender o custo da redenção. Porque o Cristo amado, ele teve que morrer na cruz. Não se trata apenas de uma morte física, mas de uma ira que foi derramada sobre o Filho amado na cruz do Calvário. Então é sobre isso que ele trata, o custo da redenção. Então, ou seja, a pecaminosidade do pecado contra um Deus santo é a principal razão para haver a doutrina do inferno e por que há o inferno. Por causa da pecaminosidade. Jesus não morreu por todos. Morreu por aqueles que o aceitam, o reconhecem como Senhor da sua vida. E, consequentemente, aqueles que o rejeitam receberá essa consequência. Como ele diz, ele mede os atributos de Deus para espelhar como será essa consequência, esse inferno, que segundo os puritanos existe. Que Deus assim nos abençoe e deixe o seu like nesse vídeo.